Olá, irmãos do Centro Espírita Caminho da Verdade, irmãos dos outros centros aqui da nossa cidade de registro, amigos, simpatizantes da doutrina espírita, ou você que está assistindo essa palestra somente pelo tema, eu saúdo a todos e convido a todos para a gente fazer uma reflexão agora sobre esse tema tão importante que seria a ideia de um inferno. Então hoje nós vamos falar sobre o inferno, que é um assunto que tem atormentado, amedrontado as pessoas há muitos e muitos séculos. Qual seria a visão espírita, qual a opinião do espiritismo sobre o inferno e qual a opinião que nós temos sobre a justiça divina para os homens, para os espíritos depois que nós desencarnamos. Então vamos a esse assunto. Para começar, nós vamos fazer algumas perguntas até para orientar assim o nosso pensamento, né? Vamos falar brevemente sobre o que é o inferno. Brevemente por quê? Porque não é o nosso foco falar do inferno, né? Em detalhes, porque só de falar ele é revoltante, é triste, amedrontante também, porque essa ideia do inferno que seja um local amedrontante, né, de causar medo e causar pavor. Então, qual seria a opinião das igrejas sobre o inferno? Eu vou falar mais da opinião sobre a ótica cristã das igrejas protestantes, porque há muitas definições também, há muitas opiniões sobre o céu, sobre o inferno, né? Sobre o céu, o inferno, hoje nós vamos falar sobre o inferno. Então, primeiro, o inferno tem que ser um local físico, um local com uma localização geográfica. Então, um planeta. Tem que ser muito grande para que as pessoas que não aceitaram a Cristo, não serão salvas, vão para lá. O céu foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus para lá jogar o diabo e os seus anjos. Mas as pessoas que de alguma maneira revoltarem a Deus, que não aceitarem a Cristo, que não tiverem salvos, irão para o inferno junto com o diabo. Depois do julgamento, essas pessoas vão para o inferno, o diabo vai lá, vai estar presidindo o inferno com os seus demônios, né? Atormentando as pessoas fisicamente, eles vão ser perturbados tanto psicologicamente quanto fisicamente, vão ser espetados, vão sentir fome, sede, frio, sono, todos os tormentos físicos vão estar ao extremo nesse lugar, tá? Aí nós perguntamos, todas as religiões aceitam o inferno? Não, nem todas. Principalmente algumas religiões orientais que falam que a alma progride após a morte. As religiões de matriz africana também não aceitam o inferno, né? Aí nós perguntamos, de onde veio, então, essa ideia de inferno? De onde que começou isso daí? Foi do cristianismo? Foi das religiões cristãs? Na verdade, não. Antigamente, os pagãos, que são pagãos? São pessoas que não são cristãs. A mitologia grega, ela tinha também as suas ideias do inferno, que tinha outro nome, era Hades, tinha outros nomes, e que também as pessoas, quando morriam, iam para lá, havia um julgamento, e depois desse julgamento as pessoas iam para um lugar bom ou iam para um lugar ruim. Também era um local definitivo, né? Depois desse julgamento, depois da morte, não tinha nenhum progresso, ou as pessoas iam para um bom lugar, de acordo com o seu procedimento em vida, ou iam para um lugar ruim. Foi daí, dessas concepções de inferno como um local de castigo físico e psicológico, um local sem possibilidade de saída, que veio a ideia do inferno cristão. Só que assim, o inferno cristão é uma visão piorada do inferno pagão. O inferno evangélico é pior do que o inferno, vamos dizer, católico. Quer dizer, a cada vez que se faz uma saída da religião corrente,
Aliás, quanto mais as religiões se aproximam de Cristo, mais eles pioram o inferno. É um fenômeno que acontece, a gente não sabe por quê. Mas, continuando as nossas perguntas para orientar a nossa fala, as religiões que aceitam o inferno não têm a mesma opinião sobre o inferno, e mesmo as religiões cristãs não têm a mesma opinião sobre o inferno. A religião católica, por exemplo, é uma religião cristã, mas na religião católica há a possibilidade de um limbo, de um purgatório, e na religião evangélica, as religiões evangélicas não aceitam esses respiradouros, essa parcela de bondade no julgamento, porque é o que é o limbo? É onde vão as pessoas que não são tão ruins assim para ir para o inferno, mas não são tão boas para ir para o céu, elas ficariam num limbo. Seriam as crianças, as pessoas nem tão ruins. O purgatório. O purgatório é para aquelas pessoas que fizeram o mal, mas não são tão ruins assim. Então elas não mereceriam ir para o inferno, mas ainda não mereceriam ir para o céu. Então teria o purgatório. Quer dizer, são possibilidades da pessoa não ir para o inferno. Que nas igrejas evangélicas não há essa possibilidade. Agora, como todos já sabem, o Espiritismo não aceita a ideia de inferno. E por que o Espiritismo não aceita a ideia do inferno? Nós vamos falar aqui sobre algumas razões, porque a gente poderia ficar muito tempo falando por que o Espiritismo não aceita o inferno nessa concepção. Mas nós vamos falar só de alguns pontos, o ponto, vamos dizer assim, físico e um ponto legal, jurídico, tá? Bem, de acordo com o ponto físico, para haver um inferno teria que haver um local físico, geográfico. E teria que ser enorme, porque desde que existem seres humanos pensantes, com capacidade de tomar as suas decisões morais, com família e tal, essas pessoas que não estão procedendo bem ou que não aceitaram a Cristo estão indo para o inferno. No momento nós somos 9 bilhões e a Bíblia diz que a maioria das pessoas não vão se salvar, não vão aceitar a Cristo. Poucos são os que vão entrar pela porta estreita, né? Então o local tinha que ser enorme. Outro lugar, outro problema na concepção física e psicológica seria assim: para o castigo ser um castigo, ele tem que ser eterno. As pessoas vão morrer, muitos que já morreram, os corpos físicos deles vão ser restaurados e vão ter que ir para o inferno num corpo físico. Por quê? Tem que ir para o corpo físico. Porque o castigo é físico. A pessoa tem que sentir fome, tem que sentir frio, tem que sentir sede, tem que sentir dor, tem que ser espetada. Todos os tormentos físicos. O que já seria um milagre a pessoa caindo, sendo escaldada ou sendo congelada, ela continuar viva. Então ela morre e ela volta, ela morre e ela volta. Mas ela não vai morrer, ela está viva, ela sente a dor e continua sentindo dor. Só que do ponto de vista físico, a gente vê que isso não é possível. Se são seres materiais, orgânicos, o nosso corpo tem uma capacidade de sentir dor. Nós temos um sistema nervoso, ele tem uma capacidade de sentir dor. A partir de que a gente chega a esse ponto de exaustão, a gente não sente mais dor. E se não sentir mais dor, acabou o castigo. Não haveria possibilidade de ser castigado por resto da eternidade, porque a partir de um determinado momento o nosso corpo pararia de sentir dor. Pelo ponto de vista psicológico é assim também. O ser humano tem uma capacidade de sofrer, tem uma capacidade de sentir medo, de sentir dor, de sentir revolta, de sofrer. Chegando a essa capacidade, nós também cortamos. Você já deve ter visto que as pessoas muitas vezes têm problemas mentais. Por quê? Porque passaram por problemas na infância, algum trauma. Ela chega a um ponto de exaustão que daí a mente
para aquele sofrimento e a pessoa tem transtornos mentais. A partir desse momento que ela sofresse tanto, ela ia, psicologicamente falando, ela ia parar o sofrimento, ela não ia mais sentir o sofrimento pelo sofrimento. E aí, onde estaria o castigo também? Como seria esse castigo? Né? Não seria mais, porque se a pessoa não está sofrendo, não seria mais castigo. Também o livro, que nós não estamos baseando, o livro Céu e Inferno, ele fala assim, o diabo e os seus anjos, eles teriam que ficar a vida inteira naquele sofrimento, porque eles também estão em sofrimento, causando sofrimento às outras pessoas e nunca se arrependeriam, nunca chegariam a um ponto de falar, chega, eu não quero mais, acabou a graça, acabou o motivo, eu não quero mais. Então eles seriam os seres, não seriam seres inteligentes como eles são, porque Deus criou seres inteligentes, os anjos, até um anjo que se revoltou é um anjo muito inteligente. Ele nunca teria a capacidade de chegar num ponto e falar, chega, eu não quero mais, acabou. Então onde está a nossa inteligência? Agora, se a gente falar, não, nós estaremos em corpos físicos, o nosso sistema nervoso central, para sentir a dor, nós estaremos como seres humanos que nós somos, lembrando de tudo, então com nossa organização psíquica, psicológica igual a que nós somos, e vamos continuar sentindo tudo isso e vamos continuar tendo dor e física e remorso, tendo as sensações físicas, a dor, o remorso psicológico? Então não somos nós. Será outro tipo de seres, não somos nós os seres humanos, porque nós somos limitados. Então na hora do inferno, do castigo, nós vamos ser super seres humanos com uma capacidade limitada para a dor, para o sofrimento? Não, não seremos nós, seriam outros tipos de seres, não seremos nós. Então é impossível, pelo ponto de vista físico, nossa condição de seres humanos, aguentarmos uma situação dessa. É impossível, por isso nós não aceitamos a ideia de inferno. O outro caso também que eu quero chamar a atenção já seria pela parte moral jurídica do nosso planeta. Veja, nós tivemos realmente uma guerra recente, em 1945, no século passado, foi uma coisa recente, sim. Aí depois o que surgiu isso? Surgiram tribunais internacionais para julgarem genocídios. O que é um genocídio? É quando existe um crime contra uma população, geralmente por sua etnia, ou por sua religião, ou por sua raça, pode ser. Então os seres humanos não aceitam mais isso. Vieram tribunais internacionais, veio a ONU. A ONU foi criada no ano da Segunda Guerra Mundial, que acabou a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada em outubro de 1945, de acordo com o que eu estudei, e aqui eu vou falar como pessoa leiga em relação a direito. Se tiver advogados me escutando, juristas, eu estou falando da minha condição que eu tenho de entendimento jurídico, que é básica, vamos dizer assim. Foi criada a ONU, aí foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que já diz o quê? Que todos os seres são iguais perante a lei, que as pessoas não podem sofrer discriminação por sua cor, pela sua raça, pela sua etnia, pelo seu sexo, pelo seu ponto de vista. As pessoas têm direito a ter a sua religião, a trocar de religião, a voltar para a religião antiga. Você não pode ser discriminado por causa disso. A pessoa tem direito a manifestar a sua opinião livremente, a ir para um partido, a ir para outro, a se associar para falar das suas ideias, e ele não pode ser discriminado por causa disso. Em relação a uma pessoa que comete crime, a pessoa que comete crime, ele tem direito a um julgamento justo, ele tem direito a um advogado, a um julgamento justo. E o que nós falamos em relação às penas? A pessoa que cometer um crime, ele tem que ter uma pena proporcional ao crime cometido. Que existem os princípios, da proporcionalidade. Então a gente sabe que roubar é roubar, mas a gente sabe que
vai ser tratada de maneira diferente uma pessoa que roubou, por exemplo, um pão para comer, de uma pessoa que lesou uma empresa inteira, que causou a falência de um banco e prejudicou muitas pessoas. Roubar é roubar, mas existe a proporcionalidade da pena. Tem que ser proporcional. Se eu cometi um crime num determinado momento, cometi um crime agora, por exemplo, em relação ao trânsito. Sabe que o sistema de trânsito mudou, existe o Código de Trânsito Nacional. Mas se eu tivesse cometido um crime na época desse Código de Trânsito não colocava certas condutas como crime, e eu cometi o crime naquela época, eu não posso ser julgado agora por um crime que eu cometi quando não existia aquela lei. A lei não pode retroagir, a não ser para favorecer o réu. As mulheres têm que ser protegidas, as crianças têm que ser protegidas, os idosos têm que ser protegidos. Eu acho isso muito lindo da nossa lei. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando das leis do nosso país. O nosso país é imperfeito, o nosso mundo é imperfeito. Aí os irmãos vão falar, até a Declaração dos Direitos Humanos não é uma lei. E a ONU está nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos existe pena de morte. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos condena a pena de morte. Mas, irmãos, mesmo nos lugares onde há pena de morte, onde há prisão perpétua, não existe mais tortura. A tortura não é aceita. A pena de morte tem que ser aplicada de uma maneira indolor. A condenação é só a morte, a pessoa morreu e acabou. E mesmo assim é feito um julgamento, há muita apelação, o réu tem direito a muita defesa. Não vem assim, ele foi condenado hoje, amanhã ele vai para a cadeira elétrica, o que seja. Não vamos falar de coisas tristes, veja, o inferno é só relacionado à tortura, coisas tristes, a tratamentos humanos, desumanos, a tratamentos cruéis. Então, mesmo os Estados Unidos, mesmo onde existe pena de morte, existem outros países que existe pena de morte, a tortura não é mais aceita. Se existe países que têm tortura, nós não dizemos que esse país ainda está organizado juridicamente. E se a maioria dos países do nosso planeta, podemos dizer assim, que a maioria já aceita um tratamento humano às pessoas, nós somos criaturas de Deus. E Cristo fala que nós somos imperfeitos. Ele fala, se nós, sendo imperfeitos, nós já sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Se nós já temos essa capacidade de fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda não completamente aceita, ainda não completamente adotada em todos os países, mas se já existe uma declaração, muitas constituições já estão trabalhando em cima disso, é porque a maioria da raça humana já progrediu e nós nunca iríamos progredir acima do nosso Pai, do nosso Criador. A criatura não é maior do que o Criador. Se nós já temos essa condição de que a pessoa tem que ter um tratamento justo, tem que ter uma pena proporcional, quando ela estiver recebendo a pena, ela não pode sofrer maus tratos, ela não pode sofrer tortura, como Deus vai aceitar uma coisa dessas? Né? Esse Deus cruel, essa ira divina, irmãos, não aceitem. Deus não é cruel, não existe essa ira divina. Essa ira é humana, porque Deus é amor, o amor é a essência de Deus, isso nunca vai passar. Porque as religiões, algumas religiões pregam essa ira divina, essa vingança divina, que eles falam que nós temos que temer a Deus. Mas Deus não precisa ser temido. Deus tem que ser amado, Ele é nosso Pai, é o Pai de todas as criaturas, de todos os irmãos. Então não precisamos ter esse medo do inferno, não precisamos ter esse pavor do inferno, porque seria a negação de tudo que é Deus. Não poderia haver um Deus de amor, um Deus bom, com um aparato desses, um local desses. Então, qual que é a nossa concepção da justiça divina? A concepção da justiça divina é, primeiro, Deus
não perdoa e Deus não castiga. Por que Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Nós fizemos uma coisa contra o outro irmão. Então, nós temos que resolver a nossa situação aqui. Então, se eu fiz alguma coisa muito errada, eu prejudiquei uma família, eu prejudiquei uma pessoa, eu vou ter que chegar e reparar o dano que eu fiz. Mas se a justiça não descobriu nessa encarnação que eu fiz esse dano, na próxima encarnação, na minha reencarnação, eu vou ter que reparar. Veja bem, não é castigo para mim, eu vou ter que reparar. Eu fiz uma coisa errada, Deus não castiga, mas veja, Deus não perdoa. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada para alguém, eu tenho que reparar o dano a essa pessoa. E essas pessoas que sofreram vão ter que perdoar. Por quê? Porque é só o perdão que vai fazer a gente melhorar. Assim como as pessoas sofrem os atos de outras, a gente também está cometendo. Viver é isso, né? Nós ofendemos e somos ofendidos. Nós fazemos uma coisa errada e nós recebemos. Então nós temos que perdoar porque nós seremos perdoados. Nós temos que amar porque nós já fomos amados. Jesus veio e nos deu o exemplo de amor incondicional. E quando a gente não aprende numa encarnação, a gente vai aprendendo na próxima reencarnação. Uma reencarnação é pouco, meus irmãos. Mas quando a gente chega na próxima reencarnação, a gente já parte do ponto que a gente acabou aqui. Então, se nós acabamos aqui, vamos dizer, no ensino básico, nós vamos chegar lá no ensino já mais avançado, no ensino médio. Passamos o ensino médio, vamos à faculdade. É assim, no sistema de ensino, que para todas as sociedades que aceitam a pena, os direitos, por que nós aceitamos? Por que a gente aceita uma cadeia para onde os seres humanos vão? Não é para o ser humano ser castigado, sofrer, é para ele aprender. O objetivo, a pena, é a pessoa ser privada da sua liberdade, lá ela refletir e ela melhorar. Há muitas prisões muito boas em vários lugares que a pessoa trabalha, a pessoa estuda e ela chega lá, ela reflete o que ela fez errado e sai melhor. Todas as prisões ainda não são assim no nosso país, mas a gente entende que está errado, que devia ser. Se a gente entende que a nossa cadeia está errada, como que a gente vai aceitar a ideia de um lugar tão ruim como o inferno? Então não aceite. Você que está me ouvindo, você que é evangélico, ou que é espírita, que nunca pensou, ou que é ateu, né? Pense nesse caso, não vai ter, não existe, não pode existir a ideia de um Deus que é todo amor, que tem essa justiça terrível. Deus é justiça, tem a ira de Deus. Não existe isso. Só existiria o inferno, eu acredito, se não houvesse mais nenhuma condição, se o ser humano fosse tão ruim. Mas Deus, que é perfeito, Ele criou o homem à imagem dele, moralmente, espiritualmente falando, com capacidade de melhoras. E um ajudando o outro, um perdoando o outro, um amando o outro nessa reciprocidade que vai nos levar para o céu. Tem um hino muito lindo que fala que o céu é aqui se eu me ajoelho para orar, o céu é aqui se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Então é isso mesmo, o inferno é isso também. É se eu não aprendi a perdoar, se eu não aprendi a amar, se eu não aceito o Evangelho como norma de conduta, eu estou no inferno. E à medida que eu for melhorando, que eu for aceitando que só o amor é a solução para o nosso planeta, enquanto eu não aceitar isso, eu não vou para o céu. Então, como nós entendemos céu e inferno como lugares físicos, geográficos, não. Nós entendemos como situações, estados do espírito em progresso. Espíritos que Deus criou simples e sem conhecimento para nós irmos melhorando, irmos nos adaptando, irmos na ajuda uns com os outros, melhorando e progredindo. Essa é a nossa ideia.
Eu agradeço muito pelos irmãos que me ouviram, por essa oportunidade que o Centro Espírita Caminho da Verdade nos deu, e vamos refletir sobre o amor de Deus, vamos refletir sobre a bondade divina, vamos refletir sobre o que a gente pode fazer para fazer desse mundo um lugar melhor, para fazer desse mundo um pedacinho do céu. Muito obrigada a todos, muita paz a todos e até a próxima.